Quem crê em milagre aqui? Você está vendo um milagre vivo. Milagre vivo, milagre ambulante, né? Meu pai me chama de milagre ambulante. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, aos 6 meses de gestação, o parto foi prematuro. Porque minha mãe teve problema auditivo e problema pulmonar. Por esse motivo, eu nasci de 6 meses e 15 dias, pesando 1,50 kg. Quando eu fui tirada da barriga de minha mãe pelo parto cesárea, o médico me pegou pelo pé, balançou assim, irmãos. Chamou meu pai, chamou a junta médica e disse assim: olha, está aqui a tua filha, ela acabou de nascer. Nós vamos colocar ela na incubadora para que ela cresça, para que ela se desenvolva, porque foi uma gravidez de risco, foi um parto de risco. Então ela nasceu dessa forma, eu somente tinha a cabeça e o tronco. Não tinha braço, perna, dedos, unhas, não tinha nada, somente cabeça e tronco. Então nós vamos colocar ela na incubadora para que ela venha receber o cuidado, o oxigênio, a alimentação. 16 dias recebendo o oxigênio por uma sonda, e pela mesma sonda eu recebi o leite materno. Do lado direito tinha uma bolsa, que eu eliminava tudo que eu recebia. Aleluia! A minha mãe me dava banho não de água morna, nem de sabonete neutro. Minha mãe pegava algodão, um pouquinho de álcool, embebia o álcool no algodão e passava no meu corpo, porque a minha carne ainda estava se formando. À medida que se ela me desse banho na água, ela podia se desfazer. Ela pegava o álcool, o algodão e passava no meu corpo. O meu nascimento foi prematuro. À medida que eu ia crescendo e me desenvolvendo, eu desenvolvi 3 doenças na incubadora daquele hospital. Quais foram? A primeira doença que eu desenvolvi foi o autismo. Quando eu balançava a cabeça, mordia a ponta dos meus dedos. Eu mordia com tanta força que saía sangue pela boca. Era o autismo, aonde eu balançava a cabeça com muita violência. Problema de coração. O meu coração crescia 2 vezes o seu tamanho normal. Quando eu estava tendo a crise, a minha mãe observava que eu estava inchando, ficando como se fosse uma bola. A minha mãe chamava o doutor, aleluia, pegava o aparelho, me levava até a incubadora, tirava-me da incubadora e me levava para a UTI. O médico colocava o aparelho no meu peito, fazia várias tentativas para me reanimar. Quando ele conseguia, ele me colocava na incubadora de volta. Os irmãos estão entendendo? Amém. Sempre eu tive essa crise cardíaca e respiratória. Teve um dia que eu tive de novo essa crise, eu comecei a inchar, comecei a ficar roxa. Minha mãe chamou o doutor, me tirou da incubadora, me colocou na UTI, reuniu a ajuda médica, colocou o aparelho. Fizeram uma tentativa, não houve resultado. Fizeram 2 tentativas, não houve resultado. Na 3ª tentativa, aleluia, ele tentava me trazer de volta, não conseguiu. Por quê? Porque eu acabei entrando em óbito na mesa do doutor. Aleluia, louvado seja Deus. A minha mãe conta que eu levantava, à medida que ele colocava o aparelho, já tinha constatado que eu tinha morrido. O médico, aleluia, não me abriu, não fez autópsia, não tenho cicatriz nem por dentro nem por fora, porque foi constatado que eu tinha morrido de parada cardíaca e respiratória. Quando foi comprovado que eu tinha morrido, me levaram para o necrotério, me cobriram com um lençol branco dentro de uma gaveta, reuniram a minha família e disseram: pai, mãe, sinto muito, nós fizemos o que foi possível, não adianta mais, aleluia, agora vocês têm que preparar o velório, o caixão, o enterro, porque a tua filha está morta. A minha mãe foi até onde eu estava deitada, ela tirou o lençol que estava em cima de mim. Realmente eu já estava ficando com os dedinhos roxos, com a boca roxa, o corpo já começando a inchar, mas de repente começou a acontecer um reboliço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem crê em reboliço de Deus aqui? Aleluia. De repente minha mãe escutou um barulho, aleluia, ela estava fora já do necrotério, ela curiosa para ver o que estava acontecendo. À medida que ela foi se aproximando do lugar onde eu estava deitada morta, ela começou a gritar, começou a chorar e disse: doutor, vem aqui, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma
poder de andar de gatinha de nada. Além disso, me davam banho, me davam comida na boca. Não tinha coordenação mental, não tinha coordenação de fala e muito menos motora. Eu fui uma criança desenganada pela medicina. Eu fui uma criança que a minha própria parentela desenganou. Mas hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo um milagre vivo. Aleluia. Você está vendo o poder que Deus tem. Aleluia. Você não vai perder a tua família para o adversário, não. Deus, Ele vai completar a obra. Não desista, não. Você vai dizer como a tua casa diz: eu e a minha casa seguiremos o Senhor. Queridos, imagina você, uma criança, né? Autista, cardíaca, paralítica, dependia de todo mundo para tudo, não fazia nada sozinha. Segundo a medicina, queridos, eu iria vegetar e não viver. Mas chegou o dia que o Senhor fez uma grande obra em minha vida. Chegou um dia que Deus usou um servo, como vocês aqui servam, simples, humilde, que eu olhava assim, não dava nada. Oh, meu Deus. Mas quando aquele homem abria a boca, Deus usava ele com muita graça. Minha mãe costuma dizer que os melhores perfumes estão no frasco mais pequeno. É porque a unção de Deus, ela faz a diferença. E aquele pastor sempre vinha na cidade de Praia Grande fazer cruzada. E ele estava ministrando, ele não tirava o olho de mim. Ele pregava, mas ele não tirava os olhos de mim, meu pastor. Aí ele chamou meu pai e perguntou: por que essa criança é assim? O que ele quer saber? Aí meu pai disse: eu vou explicar. Ela nasceu de 6 meses e 15 dias, ela pesou 1,50 kg. Ela é paralítica, ela é autista, tem problema de coração. A medicina desenganou. O médico disse que ela não vai ter um crescimento saudável. O médico disse que ela não vai poder estudar, trabalhar, fazer faculdade, ter filhos, marido, um dia se ela quiser. A medicina disse que ela não vai viver, ela vai vegetar, pastor. E nós não sabemos o que vamos fazer com ela. Mas aquele homem cheio de poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, porque ainda tem profeta na terra, ainda tem homem e mulher de Deus para